Londrina. Agora são 8h07. É hora da gente falar em educação e o assunto hoje é muito importante. Veja. Vamos falar da rotina das crianças. Elas estudam, praticam esportes, fazem lição de casa, vão para o contraturno, tem inglês, espanhol, alemão, javanês, chinês, e aí você vai juntando um monte de coisa e as crianças ficam extremamente atarefadas. Mas tem outras que, por outro lado, fazem o quê? Descansam, dormem e só brincam. E aí? A palavra na educação não é equilíbrio? É isso que nós vamos te mostrar hoje. Tentar achar o pulo do gato, o X da questão, para trazer equilíbrio na educação das crianças. Veja a reportagem. A rotina na casa da família Santiago mudou desde o início do ano, quando as crianças, a Rafaela e o Lorenzo, começaram a ir para a escola na parte da manhã. E à tarde, 3 vezes na semana, são dedicadas a atividades extracurriculares, como natação, judô e até hipismo. Haja pique. Eu vou para a escola e daí depois que eu volto para a escola eu almoço, faço as minhas tarefas, daí depois eu brinco ou faço esporte, daí depois de fazer esporte e as outras coisas, eu lancho, depois brinco de volta, depois eu faço a tarefa, na verdade eu estudo, e daí depois eu faço hipismo. Mamãe, hoje tem tarefa, é melhor já fazer logo. No tempo que sobra, ainda tem as tarefas da escola, que não são poucas. Mas sempre sobra um momento para brincadeira. Em casa tem até um cantinho reservado para esse tempo livre. Um momento de pura diversão. Nós temos regras aqui em casa e esse lugar é específico para mexer com massinha, mexer com tinta, slime. Então esse é o cantinho deles. A gente achou muito importante eles terem isso. A Mel chegou na família tem só um mês, mas também já ganha boa parte da atenção de todos. Cachorrinha agora está fazendo parte de todos os ambientes aqui. Já que na casa da Fernanda, as crianças passam a tarde em casa na companhia da mãe. E depois do momento da tarefa, é hora de colocar a criatividade em ação. Criar jogos e brincadeiras diferentes já virou uma especialidade do Davi, de 6 anos, e da Natália, de 8. De jogos de memória, quebra-cabeça, até peças de teatro na sala de casa. E a mãe incentiva e muito. É importante usar a imaginação e brincar como criança. E eu acho que a criança, ela precisa ser criança, né? Então a gente brinca com os recursos que a gente tem. O recurso que a gente tem aqui em casa é a imaginação, a criatividade, a companhia um do outro, né? E aqui a regra é clara. Computadores, jogos no celular, apenas 1 hora por dia. Elas chegam da escola, elas almoçam, elas fazem a tarefa, é a primeira coisa. Aí elas têm um tempo de brincar. E no final do dia eu deixo eles ficarem no computador. Eu ou ele, a gente tem uma ideia, daí a gente fica dias tentando elaborar aquela ideia de um brinquedo novo. A gente já fez um jogo que tem umas letrinhas, você cria palavras, tipo, tem assim algumas letras, você pega aquelas letras dentro da caixa e você tem que embaralhar elas para fazer uma palavra. Tem uma também que é uma pasta anti-estresse, que quando você está entediado, magoado ou precisando acalmar o coração, você vai lá e faz alguma das atividades da pasta anti-estresse. Quando tá muito calor, eu vou brincar lá embaixo no parquinho do meu condomínio. Quando tá chovendo, eu às vezes faço um teatro com a minha irmã ou mexo com slime. Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente sabe também que tem atividades que são gratuitas, que são colocadas pelos próprios governos municipais, estaduais, para fazer esse contraturno escolar. E a gente precisa pensar todos esses assuntos, não é verdade? Todas essas possibilidades. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a psicopedagoga, também mestre em educação, Ana Regina Caminha Braga. Ana, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, Rivaroli, muito obrigada pela oportunidade. Como é que está a rotina das crianças hoje? Nós estamos atarefando as crianças demais, deixando tudo excessivamente regrado? Então, Rivaroli, nós temos que pensar que nos casos que foram mostrados aí, as crianças têm uma rotina importante, né? E até dentro do que os educadores esperam e do que
o desenvolvimento também precisa. Mas é claro que, por outro lado, nós temos também aquelas crianças que não têm, né, essa rotina tão bem estruturada, o que pode impedir um pouco que esse desenvolvimento esperado para a criança aconteça de uma maneira significativa. Quando você fala em desenvolvimento estruturado, a gente viu ali que tem a caixa dos desestresse, aquela coisa toda. O que é essa estrutura que nós temos que dar para as crianças? É só encher de coisas ou elas têm que ser pensadas? Elas têm que ser pensadas, né? Você tem que dar as atividades conforme as habilidades que a criança precisa desenvolver. Então, se você, né, como família e responsável, acredita que o inglês é importante naquele momento, não precisa colocar o inglês, o comum, o francês, tudo junto, como você falou no início, né? Você pode equilibrar. E dá para a criança também um momento de lazer, o momento dela brincar, o momento dela desestressar, de ela ter um convívio social com a família, do diálogo, não só as tarefas sistemáticas, né? Não só o estudo, mas que ela tenha também esse momento com os responsáveis de conversar, de brincar, de criar, imaginar, isso também faz parte. Hoje em dia a gente sabe que muitas crianças, inclusive na própria rede pública, tem o tal do ensino integral. Entram às 7, 8 horas da manhã, saem às 5h30, 6 horas da tarde. Depois disso, a gente coloca mais atividades ou pensa numa forma de relaxamento para a criança? Como é que deve ser a nossa conduta como responsáveis? Então, o ensino integral, ele já tem uma rotina extensa, uma carga pesada, né? Já tem uma rotina extensa para a criança, para o aluno, independente da faixa etária. Então, quando ele chega em casa, é o momento dele tomar um banho, descansar, e aí pensar no que ele vai realmente fazer. Se não é um momento, de repente, dele brincar, dialogar com a família, e depois, se tiver algum conteúdo para estudar para a prova, por exemplo, ele até pode ali dedicar um tempo, mas não sobrecarregar, depois de um dia intenso. É difícil, né? Para a criançada hoje em dia, a gente quer muito fazer o melhor para os filhos e às vezes a gente acaba passando um pouco das contas. É equilíbrio a palavra? É equilíbrio, e você tem que pensar que também existe o estresse infantil, né? O estresse do adolescente. Então, a gente tem que considerar essas questões também. Uma rotina equilibrada. A gente conversou com a mestre de educação, psicopedagoga Ana Regina Caminha Braga. Ana, obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Rivaroli. Até a próxima. Então, e tem um livro dela aqui que eu tenho que mostrar para você. O Educação Infantil é muito bacana. Como é que a gente faz para adquirir o livro? Entra em contato com você? Como é que é? Isso, pode entrar na minha página do Facebook, Ana Regina Caminha Braga, e lá tem todos os contatos. Tem todos os contatos, um livro bacana. Esse é meu. Se quiser, eu te empresto. Mas esse aqui é meu. Ana, obrigado. Isso, obrigada. Bom dia.